sobre o nosso Gigante da Colina. Eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo do Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começando esse vídeo de hoje, falando aí primeiramente sobre a demissão do Barbieri. Demorou demais para acontecer. O que aconteceu ontem em São Januário, além da derrota, que eu já tinha aí avisado que eu não acreditava na vitória com o Barbieri à frente do time, já tinha falado isso em outros vídeos, demorou demais para acontecer. Não que eu vá defender aqui qualquer ato de vandalismo ou de selvageria, porém aquilo ali já estava premeditado de acontecer. A torcida, realmente parte da torcida errou nos seus atos, porém o maior culpado disso tudo é a diretoria do Vasco. Paulo Brax é o principal culpado disso, onde persistiu ali e manteve o Barbieri. Essa última mantida do Barbieri, depois da derrota para o Internacional nesses 10 dias, eu achava que era só um tempo ali de manter o Barbieri tipo como interino, mas que já tivesse um técnico engatilhado. Mas não. O despreparo do Brax é tão grande que ele ainda acreditava que o Barbieri pudesse dar a volta por cima. A torcida criou uma antipatia muito grande ali, depois daquela coletiva de imprensa, após o jogo do Santos, no qual o Barbieri só falou besteira, tentou diminuir o Vasco e colocando o Santos acima do Vasco. Ali ele já tinha que sair daquela coletiva ali demitido. E no dia eu falei isso, nos grupos, falei com todo mundo. Ele não pode mais treinar o Vasco depois dessas falas. Mas insistiu com ele ali. Veio também a derrota vexatória para o rival. Manteve ele ali. Ele também ali já era uma outra oportunidade dele ser mandado embora. Mas continuou com ele. O jogo fora, contra o Internacional, era o mais difícil dele ser mandado embora, até porque, primeiramente, que era um jogo fora, um jogo de um time ali que é do mesmo nível do Vasco, que estava numa situação parecida, também precisava da vitória. Então, qualquer resultado ali podia acontecer. E aconteceu a derrota. O Vasco teve até oportunidades ali de empatar, teve aquele gol que o VAR não foi chamado, teve bola na trave, teve aquilo tudo. E na cabeça deles, ali a desculpa na coletiva de imprensa foi de que o time do Vasco tinha desenvolvido bem, e que a vitória não veio por azar, que o resultado foi injusto, e continuaram com o Barbieri. Até acontecer o que aconteceu ontem. O São Januário lotado, já sabia que estaria lotado, todos os ingressos ali vendidos, e a torcida já com aquela situação, aquela agonia de outros anos. Então era bem previsível que isso podia acontecer. Então o maior responsável por isso é o senhor Paulo Brax, que além de ter prejudicado o Vasco nesse tempo todo, nesses pontos todos perdidos, que eu também vou falar aí sobre pontos nesse vídeo, o Vasco agora está sem mando de campo. Deve tomar a mesma punição que o Santos tomou, né, já tomou pelo STJD, 30 dias aí sem mando de campo e sem torcida, ou seja, nem fora de casa o Vasco vai poder ter torcida. Termina de prejudicar mais ainda o time, 30 dias aí são praticamente 4 ou 5 rodadas, que o Vasco ali vai ficar sem mando de campo e sem torcida. E além disso também prejudica pelo tempo agora, que teve 10 dias aí para poder ter arrumado um treinador, como o Atlético Mineiro fez com o Filipão, colocou o Filipão nessa pausa dessa janela aí da data FIFA. O Filipão entrou, já comandou bem o time já rendeu ali contra o Fluminense, e o Vasco não se movimentou, esperou passivamente, achando que o Barbieri fosse fazer algum tipo de milagre. Onde eu já vinha dizendo há muito tempo, o Barbieri está perdido, ele não tem padrão tático. Não eram só peças, não é questão de peças. Tem times ali que são muito piores do que o Vasco. O Cruzeiro, o Cuiabá, Bahia, o Santos é horroroso. São times piores do que o Vasco, mas que conseguem jogar porque seus treinadores têm padrão. O Botafogo é líder do campeonato, o Botafogo não tem nenhuma estrela. O time do Botafogo não se compara ao time do Palmeiras nem ao time do Atlético, mas ele é o líder. Por quê? Porque o treinador tem um padrão tático. Joga da mesma forma fora de casa e dentro de casa, perdendo ou ganhando, não altera seu padrão de jogo. Então, a contratação nessa janela agora é para melhorar a qualidade técnica, mas com o Barbieri não teríamos padrão tático. Agora, sobre os números do Barbieri, o Barbieri sai do Vasco como o pior treinador da história do Vasco nos campeonatos brasileiros. Falaram em alguns vídeos de outros canais de pontos corridos, não, é de toda a história do Campeonato Brasileiro. Ele sai do Vasco com um aproveitamento de 18%, ele conseguiu superar o Sapinto, que tinha 27%, ele é o pior treinador da história do Vasco. Isso aí vai ficar no seu currículo, Barbieri. Você ter persistido ali, sabendo que você não tinha condições de treinar o Vasco, e o Paulo Brax é o
coadjuvante dessa história, é o segundo culpado ali por isso, por ter mantido ele, acho que até mais culpado do que o próprio Barbieri. O Barbieri estava defendendo dele, estava sentado ali no contrato, né, com uma multa rescisória alta. A dona 77 também, por não mandar embora, por pena de gastar dinheiro, porque não queria pagar a rescisão, porque não tinha cabimento manter dizendo que confiava no trabalho, isso é mentira. Foi mantido ali porque tentou ao máximo para não gastar com a rescisão, a grande verdade é essa, e agora nós estamos nessa situação aí. Só para vocês terem uma noção, faltam aí, para o campeonato terminar, 27 rodadas. 27 rodadas. Dessas 27 rodadas, o Vasco precisa ganhar 13 jogos para somar 39 pontos, mais os 6 que tem e chegar a 45. 13 jogos em 27 é quase 50%, é 48,5%. Ou seja, é um aproveitamento de quase time que vai para a Libertadores. Zero campeonato agora. O campeonato tem 38 rodadas. Isso corresponde a 114 pontos. A metade disso, 50%, são 57 pontos. 57 pontos, muitos times conseguem vaga ali no G6 de Libertadores, fazendo 50%. Ou seja, o Vasco tem que zerar seu campeonato agora, começar do zero e fazer um campeonato digno de Libertadores, com 50%. É desesperador, é preocupante, mas o vascaíno, como a gente diz aí no nosso ditado, Vasco é para quem acredita, tudo é sofrido. Vamos acreditar aí, apoiar até o final. Acredito que essa mudança passou da hora, mas ainda está em tempo de recuperar. O time do Vasco é fraco, não é tão, mas tem times piores ali no campeonato, pro descenso, né? Tem o Goiás, tem o Curitiba, tem o Cuiabá, tem o Cruzeiro, tem o Bahia, tem o Santos, até o Corinthians. Tem times ali que são do mesmo nível até abaixo. Então, vamos jogar agora com um treinador novo, tomara que venha o mais rápido possível. O Vasco agora está com um treinador interino, que é o William Batista, treinador do Sub-20. É um bom treinador, a gente sabe, porque a gente vê o estilo de jogo do Sub-20, é um time que sempre ataca. O Vasco, mesmo quando não é campeão dos campeonatos, disputa bem ali, joga bem, sempre está na semifinal, né, sempre está nas fases finais do campeonato, time ofensivo. Então o William Batista me agrada interinamente, acho até melhor do que se tivesse entrado com o Emílio. Eu pensei que fosse o Emílio que fosse assumir, até porque no início do ano, quando o Vasco foi para os Estados Unidos, quem assumiu o time ali durante o Campeonato Carioca foi o Emílio. Então, fiquei surpreso e até satisfeito com essa entrada aí do William. Agora, sobre os nomes. O nome de Rogério Ceni foi oferecido ao Vasco, através do intermediário, que ofereceu ali o Rogério. Particularmente não me agrada. O Rogério não tem currículo, é como se fosse Maurício Barbieri, só que com nome. Ele não tem um currículo ali, não tem títulos da carreira, tem muito pouco tempo de carreira e não é agregador de elenco, não é um cara que chega ali e faz a união do elenco. Então, o Rogério, para mim, seria mais uma furada que o Vasco conseguiria fazer, essa diretoria. E os dois nomes ali que falam que são os preferidos da 77, o sonho de consumo de todo torcedor vascaíno, que estão aí na capa do vídeo, que é o Vojvoda. Parece que o Johannesburg ainda não desistiu do Vojvoda e faria uma proposta, uma oferta milionária praticamente para o Vojvoda vir. Só se o Vojvoda gostar muito de desafio, né? Porque ele já é ídolo lá no Fortaleza, tem uma estrutura toda ali, tem o contato dele. Então, só se ele gostasse muito de desafio. E se ele conseguisse vir, se ele viesse e conseguisse salvar o Vasco do rebaixamento, ele não seria só ídolo no Fortaleza, não. Com certeza ele ia virar ídolo em São Januário também. E o outro nome aí, esse nome ele vai encerrar até o contrato dele agora com o Fenerbahçe, dia 30 de junho, ele fica livre do mercado, é o nome do JJ, do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, todos aqui no Brasil conhecem, né, pelo ano de 2019, que ele fez um grande trabalho aí no rival. O Jorge Jesus ele tem mais reconhecimento aqui no Brasil do que em Portugal e pela Europa, então provavelmente não deve ter nenhum time ali de ponta querendo no momento o Jorge Jesus. O Jorge Jesus que estava sendo até cotado para assumir a seleção brasileira, porém, como já foi definido o nome do Ancelotti, ele não vai ter essa possibilidade. Então, acredito que se a 77 se movimentasse e fizesse uma boa proposta, ele por já ter trabalhado no Brasil, né, o idioma ser muito próximo ao nosso, é o mesmo português, né, ele poderia, já estar adaptado aqui ao Rio de Janeiro, já conhece o Rio, ele pudesse vir sim. Então, seria um grande nome. Aí eu acreditaria mais ainda no trabalho, porque é um cara que vencedor, que consegue agregar o grupo. O Vasco precisa de um treinador que venha e seja agregador, que seja motivacional, que levante o astral, até porque o problema dos jogadores do Vasco ali já começa a ser até psicológico,
né? Além da falta de sorte, nós vimos ontem, primeiro tempo ali o Vasco amassou, mas a bola não entra de jeito nenhum. Então, torcer aí para que venha um treinador de peso, que consiga salvar o Vasco dessa situação que está muito delicada, está muito complicada, chega a estar desesperadora. Não vou me alongar mais, vou encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo sua presença, pedindo que você se inscreva novamente no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, e te desejando saudações vascaínas e um forte abraço.